Olá, meu nome é Ana Lúcia Gonçalves, sou psicóloga, CRP 0647343 e sou idealizadora do projeto Psicólogos Brasileiros Online. Hoje está aqui como nossa super convidada, Alexandra Medeiro Borges, uma amiga de longa data. Nós nos formamos na USP em Ribeirão Preto e eu sou caloura da Alexandra. Olha só, que honra, né? A Alexandra, ela então formou-se em Ribeirão Preto, só um minutinho. Fez especialização, fez aprimoramento em psicologia hospitalar no Hospital das Clínicas, né, de Ribeirão Preto, especialização em teorias e técnicas psicanalíticas pelo IEP, especialista em psicologia educacional, membro do Instituto de Estudos Psicanalíticos de Ribeirão Preto, gestora do curso de Autores Contemporâneos do IEP, psicóloga hospitalar há 20 anos, onde exerce a função de atendimento e supervisão, e administra aulas no curso de especialização do HC. Ale, parabéns por todo esse percurso percorrido, parabéns pela sua competência técnica, parabéns por essa pessoa maravilhosa e cheia de humanidade, né? Eu posso falar disso com a boca cheia, porque eu sou sua amiga há muitos anos e a gente vem se acompanhando, né, ao longo desse percurso. Muito tempo de história, né, Aninha? Muito tempo de história, né, Ale? De encontros e de bons encontros sempre, né? É isso aí. Então, fique à vontade para fazer sua apresentação, da forma que você melhor entender. Tá certo, Ana. Eu vou colocar alguns slides, tá? Tá. E daí você vai me interrompendo, se surgir algum comentário, alguma coisa, você Ok. fica à vontade. Combinadíssimo, tá? Combinadíssimo. Eu pensei em algumas questões que talvez ajudasse a gente estar pensando um pouco esse momento, né? A primeira que me veio na mente, assim, que a gente fala muito da questão da pandemia, a questão do enfrentamento do vírus, da vacina do vírus, de vamos isolar o vírus, né? E junto com isso, paralelamente, a gente está vendo um enfrentamento muito grande da questão do sofrimento, né? Todas Sim. as pessoas estão sofrendo, né? Então, o enfrentamento não é só com relação ao vírus, é um enfrentamento com relação ao sofrimento. E daí entra o nosso papel enquanto psicólogo, né? E esse sofrimento, Ana, ele vem de todas as partes. E esse é um grande diferencial, né, que nós psicólogos estamos enfrentando agora. Antes, quando você atendia, em qualquer situação que você atendia, o sofrimento era basicamente do outro. Esse Sim. outro podia ser seu paciente, esse outro podia ser a equipe que você trabalha, né, a instituição que você trabalha, mas basicamente o enfrentamento ele vinha, o sofrimento, desculpa, ele vinha do outro, né? Na questão da pandemia, porque agora nós já deixamos de ser uma epidemia, nós já estamos numa pandemia, Sim. é o mundo que está sofrendo, né? Todas Inclusive as nós, pessoas, né? Inclusive nós, né? Acho que inclusive nós, né? Inclusive nós, que a gente estava acostumada a enfrentar a crise que era do outro, né? E agora, quando o psicólogo ele trabalha em desastres, quando ele trabalha em epidemias, a emergência do outro também é nossa. Aquilo que o outro está passando, nós também estamos passando, né? Então, assim, logo que começou os primeiros casos no Brasil, eu vi um desespero muito grande por parte dos psicólogos também, né? Tanto de preocupações pessoais, assim, né, com medo de adoecer, medo de algum parente adoecer, sim. quanto como é que eu vou trabalhar nisso, né? De que forma que eu vou trabalhar nisso? Bom, eu penso assim que como psicólogo, primeiro a gente tem que gerir a nossa estabilidade psíquica, porque se a gente estiver desestabilizado, a gente não vai ter como ajudar Com ninguém, certeza, com né? certeza. Retomar o nosso centro. A Débora Noa, que é uma psicóloga assim que eu tenho assistido várias palestras dela nesse momento, né? Ela trabalha com Médicos Sem Fronteiras, assim, ela é fantástica,
né? Para quem tem interesse nessa área, assim, é a pessoa ideal para a gente estar acompanhando, né? Ela fala muito assim que o psicólogo ele vai buscar a caixinha de ferramenta dele. Né? E nesse momento, esse primeiro momento, eu sinto que foi um momento de desespero, assim. Né? Como que a gente vai atender online? Como que a gente vai atender sem poder estar com a pessoa? Como que a gente vai trabalhar um luto sem estar presente, né? Sim. Sem fazer aquele acolhimento presente, né? E ela fala assim, calma, gente, a gente vai abrir nossa caixinha de ferramenta, todo mundo tem essa sua caixinha de ferramenta, que eu creio que vai desde de tudo aquilo que a gente já estudou, todo o nosso percurso profissional, a nossa análise pessoal, a nossa história de vida, as nossas relações, Sim. tudo aquilo que faz parte. Nossa capacidade afetiva, né, Alexandre? Nossa capacidade Porque afetiva, de muitas vezes estabelecer laços. nem sempre está só na técnica, no conhecimento, mas sim nessa questão da capacidade afetiva, né? Ela conta uma experiência que ela estava na epidemia do Ebola e ela usava mais de 12 instrumentos no corpo, né, de paramentação, né, para poder entrar em contato. Ela falou assim, quando eu entrava dentro do ambiente lá, era tanto material que chegava uma hora que eu não enxergava o paciente. Eu estava na frente, usava um óculos que embaçava, não sei o que, um monte de roupa, não sei o que, eu não enxergava. E as soluções que ela coloca são muitas soluções assim que vai para o lado humano. Né? Então, por exemplo, levar uma foto dos filhos para colocar do lado do leito daquela pessoa que estava isolada há muito tempo. Ela estava num lugar que ela não falava nem a mesma língua. Né? E que a possibilidade de contato também não existia, né? Que também é super contagioso, né? Tanto que exigia Sim. toda essa paramentação. Então, assim, ela conta várias, assim, situações, assim, que ela abriu mão de algo que pudesse trazer um conforto, uma dignidade para aquela pessoa. Muito interessante. Alexandra, queria até nesse momento já contar aqui para o grupo, inclusive também para você, né? Que nós temos dentro do nosso grupo uma profissional, uma psicóloga que também faz parte dos Médicos Sem Fronteiras, que é a Nádia Marini. Inclusive, eu vou ter uma live com ela logo mais, né, uma gravação, e também vou disponibilizar aqui para o grupo. E ela também vai contar um pouquinho sobre essas experiências, né, de viver nessas missões, enfim, experiências tão ricas e tão cheias de humanidade, né, Alexandra? Muito Muito, muito. interessante, Assim, é muito de tirar o interessante. chapéu mesmo. É Eu de sei que tirar é o chapéu. ouvir muito a Com experiência dela, porque o que elas certeza. passam, o que elas vivenciam, acho que é experiência para a Sim, vida toda. com toda, Né? Eu com toda fico assim, certeza. babando. Com toda certeza. Mas, assim, voltando, Aninha, eu acho que é o momento, assim, primeiro a gente tem que se centrar, buscar nas nossas ferramentas, né? Buscar o conhecimento que a gente já tem, né? Pensar em estratégias que sejam criativas, para depois você produzir, poder produzir um cuidado que é para o outro. É essa a nossa realidade hoje, né? E dentro dos conhecimentos que a gente tem, como é que a gente pode adaptar esses conhecimentos a essa realidade? Uma das primeiras reuniões que eu fiz com a Sociedade de Psicologia Hospitalar, a gente está se reunindo 2 vezes por semana, né? Tem psicólogos do Brasil todo, a Débora muitas vezes está presente nessas reuniões, né? Olha que interessante. E as primeiras reuniões era muito assim, o que nós vamos fazer, né? E eu lembro, assim, de algumas delas falando assim, calma, gente, vocês já passaram por muita coisa também. Vocês já atenderam casos difíceis e também já tiveram situações difíceis. Né? E daí vamos respirar e vamos ver dentro do que a gente sabe o que é possível fazer. Né? E acho que o primeiro passo é a gente dar espaço ao reconhecimento do sofrimento, que parece que é uma coisa muito banal, mas que muitas vezes não é feita. E principalmente, às vezes, no ambiente de saúde, né? Que estão se preocupados em fazer procedimentos que vão salvar a vida, né? E a gente entra para dar aquele lugar, assim, de que os profissionais não estão sofrendo, que os pacientes estão sofrendo e que a família está sofrendo. E que nós também fazemos Sim. parte disso. A questão é de que maneira vamos enfrentar tudo isso, né, Alexandra? Não é que o sofrimento não existe, ele existe, ele está lá, né? E a gente não Sim. tem que negá-lo,
mas Exatamente. é o enfrentamento, apesar da dor. Apesar da dor, né? E o que a gente vai criar a partir daí, né? Então, nesse primeiro momento, tá escutando essa pessoa, reconhecer o que ela passa, já tem um efeito clínico, né? Quando você reconhece aquilo no outro. Ver o que é possível você estar realizando, estabelecer prioridades, né? Tem muito material que está sendo produzido assim agora, né? Nós até colocamos no grupo as cartilhas, né? Que ajuda muita gente a pensar nesse momento, né? A Fiocruz está trabalhando muito, a Sociedade Brasileira de Psicologia também, sabe? Produzindo material e disponibilizando. E uma coisa que a gente já conversou, né, Aninha? A gente está conectado com a demanda do outro nesse momento, né? Quanto isso é importante. Se divide em fases de resposta, né? A epidemia, nós estamos na primeira fase de resposta. Então, nesse momento, seria prestar um cuidado que não fosse invasivo, que você vai focar na escuta sem forçar a pessoa a falar, né? Ajudar ela a estabelecer as prioridades, né? Tá encorajando o vínculo dela às pessoas próximas. Tem muitas pessoas que nesse momento não faz só um isolamento físico, faz um isolamento social, que são duas coisas bem diferentes. Então, a gente tem que pensar sempre em estratégias que o isolamento seja só físico, mas que as pessoas continuem conectadas, certo? E acho que uma coisa que a gente tem muito a nosso favor nesse momento, né, Alexandra, é a tecnologia. Com toda certeza, né? Imagina se tivesse acontecido aí toda essa pandemia 25 anos atrás, né? Que foi a Foi gripe quando foi, espanhola, né? né? Tipo, seria muito mais Que o mais difícil, né? próximo que Porque a gente teve aqui, se a né? gente parar para pensar, 25 anos atrás foi quando a internet começou a se popularizar aqui no Brasil, né? Mas era uma coisa era totalmente diferente. Nem existia isso que a gente está tendo agora, né? O Skype mesmo, acho que foi 2003, né? Que surgiu. Enfim, são tantas as possibilidades que a gente tem hoje, né, Alexandra? Que podem sim facilitar nessa aproximação com o outro, para que esse outro não se sinta de fato sozinho. E isso tem sido muito discutido nas reuniões, sabe? Que as tecnologias disponíveis, né, para entrar dentro dos hospitais especificamente, elas não são tecnologias tão caras, né? Então, que é bem possível, né, você estruturar protocolos em que você consiga aproximar a família do paciente. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso ainda, né? Mas só pegando esse gancho, assim, que existe uma tecnologia disponível que a gente pode estar fazendo essa conexão entre as pessoas, né? E que isso é tão importante quanto as outras coisas. Né? Perfeito. Um outro papel da gente nesse momento, né? A gente vai trabalhar, assim, num contexto que nós estamos vivendo, assim, tudo muda muito rápido. E as nossas respostas, enquanto psicólogos, também vão ser rápidas, né? Muitos de nós vão estar fazendo atendimentos pontuais, né? E uma das coisas que surte efeito é a gente auxiliar a pessoa a pensar em estratégias que ela já usou no passado dela, em situações difíceis que ela passou e que funcionou. E daí é a caixinha de ferramenta dela, né? Ela vai abrir a mão dessa caixinha de ferramenta para enfrentar esse momento. Tá estimulando essas pessoas pensarem também em atividades que tragam prazer, satisfação e principalmente alguma conexão social. Tá? Uma das coisas que muitas vezes a gente não pensa enquanto psicólogo é que a gente tem que pensar se aquela pessoa que a gente está atendendo, se ela tem assegurado as necessidades básicas de vida, né? E se nesse momento ela tem assegurado as necessidades de biossegurança. Então, muitos pacientes chegam, assim, eu tenho alguns pacientes meus do HC que já vieram me perguntar, assim, eu continuei acompanhando eles, né, online, os pacientes que eu já acompanhava. Ah, essa máscara de pano funciona, não funciona, como é que é? Ah, como é que é a lavagem de mãos? Né? E acaba sendo nosso papel também, nesse momento,
né, ter noções básicas de biossegurança e assegurar que essa pessoa também tem essas informações. Você tocou num ponto super interessante, Alexandra. E ontem, inclusive, eu estava conversando com a coordenadora de um outro grupo, que também tem 60, acho que 63 psicólogos, né, nesse grupo, que está atendendo não só os profissionais da área de saúde, mas também alguns brasileiros que estão fora do país. E eles Uhum. fizeram cerca de 650 atendimentos nesse período de um mês. E uma das práticas que eles têm feito lá é realmente assim, conversas, videoaulas e o grupo como um todo. Isso é uma coisa que eu também pretendo colocar dentro do projeto, fixar alguns dias e horários para que a gente possa sim estar Uhum. conversando, né? E em um desses dias, inclusive, eu já convidei Marcelo Neubauer, infectologista, para vir compor e contar e falar, esclarecer as dúvidas, porque eu penso que é fundamental a gente conhecer esse inimigo, né? Não tem como a gente ir para uma guerra e Exatamente. não conhecer o inimigo. Tem que saber quem é ele, o que ele faz, né? De que maneira eu posso me proteger? O que é Exatamente. o que é exagero e o que é prevenção, né? Eu acho que isso é fundamental aí para a gente nesse momento. E a gente assegurar que essa pessoa ela esteja recebendo informações que são corretas, né? Porque Sim, tem muitas informações erradas, né? E muitas vezes a gente vai mostrar qual é a fonte dessas informações, né? A Organização Mundial de Saúde, a Fiocruz, quer dizer, tem os órgãos que são competentes, né? competentes O e que estão. Ministério da Saúde, né? Que Sim, passa a informação de uma forma correta, né? Então, como é que ela vai acessar isso, né? Isso é importante e a gente muitas vezes consegue estabilizar essa pessoa esclarecendo, tirando alguns pontos, né, que às vezes ela ouviu errado e que ela não compreende muito bem, que às vezes entra nisso que você falou, né, às vezes entra num desespero e faz até a mais por falta de informação correta. sim. E aí estão os transtornos mentais, né, Alexandra, que estão exacerbando nesse momento, né? Os E todas as toques. ações agora, Ana, é assim, muito também para prevenir Sim, transtornos futuros, né? Nesse momento da pandemia, uma série, assim, tudo aquilo que está a mais ainda é considerado normal nesse momento, né? Isso é importante ressaltar. Então, muitas vezes a pessoa vai chegar para a gente e falar: olha, eu não estou conseguindo dormir, eu só penso nisso, estou comendo demais, estou super ansiosa. São não estou reações, conseguindo comer, né? Também entrando por aí. então, são reações esperadas, mas uma coisa que você colocou agora, né? O transtorno obsessivo compulsivo pode se transformar, né? Pode futuramente algumas pessoas desenvolverem isso. Então, Sim, muitas das nossas ações é já pensando no transtorno do pânico, né? sim. Quadros depressivos graves, né? É pensando em Ansiosos, né? tentar minimizar, né? O número de pessoas que vai padecer desses males. Eu acho que a psicologia nunca teve um papel tão importante, Sim, né? Um compromisso tão grande. Bom, dentro desses recursos, né, o paciente ele vai acessar apoio social, apoio familiar, né, as pessoas que têm alguma fé, né, o apoio espiritual, né, e isso que a gente estava colocando, né, é importante ela saber que as pessoas estão tendo esses sentimentos mesmo e que isso é normal. Isso tranquiliza, porque tem gente que fala assim, eu acho que estou enlouquecendo, Alexandre. Eu estou louca, porque não é possível, eu sonho com isso, eu penso nisso o tempo todo. Ok, vamos escutar isso, mas agora, nesse momento, muita gente está se sentindo assim como você está se sentindo, né? E daí nós vamos trabalhar de acordo com essa demanda. Um ponto que é importante, que isso assim, eu senti com os pacientes que eu acompanho no consultório, que ajudou muito, é a simples fala assim, olha, reduz o número de informações que você tem a respeito da pandemia. Não fique o tempo todo conectado, não fique o tempo todo no Facebook. Né? Vai fazer outras coisas, reserva um tempo todo dia para você se informar, né? Mas escutar demais também adoece.
Com toda certeza. Não é aquela, olha, morreu mais um, olha, teve mais tantos casos confirmados, né? Porque tem gente que fica nessa pilha o tempo todo. Tempo todo. E daí, assim, isso não traz nenhum benefício, né? Você precisa ter informações atualizadas, saber como se cuidar, mas você tem que cuidar das outras partes da sua vida, né? E um ponto também que é muito falado, Ana, assim, tirou muita gente de assim, hoje nada é certo mais, né? Você ir no mercado é um transtorno, né? Você volta do mercado, você tira o sapato, você lava a mão, você passa álcool gel, você passa álcool em todos os produtos, daí você vai guardar. Tudo é muito diferente do que a gente tinha antes, né? Então a gente perdeu o controle de uma série de situações que para nós era rotineira, né? Ir para a faculdade, trabalhar, ir no mercado, passear, namorar. E hoje tem um monte de coisa que não dá mais para ser feito dessa maneira. O que os especialistas têm colocado, pessoas que passaram por isso em outros países colocaram, é que é importante ainda assim a gente estabelecer uma rotina dentro de casa. Então, para quem está fazendo teletrabalho, para quem está fazendo home office, é falar, bom, eu vou trabalhar de tal a tal hora eu vou almoçar, tal hora eu vou assistir meu seriado preferido. Sim. Isso tudo eu penso que vai dando um contorno e vai deixando a gente um pouco mais acolhido dentro dessa coisa que a gente sente que está caótica. E isso depende da gente. E você sabe que eu ouvi outro dia um depoimento, Alexandra, de uma pessoa que está num outro país, né? E ela falando, gente, eu já não sei mais, eu não tenho mais a noção do tempo, né? Não sei que dia é hoje. Exatamente. Eu tenho feito os atendimentos online e eu já tive a experiência de paciente se atrasar ou faltar porque se perdeu no dia que estava, né? Ela fala assim, olha, eu tô ficando tanto em casa que eu perdi a noção que hoje era quarta, Uhum. né? Ou que já tá tarde. Ou de contar outras experiências no dia a dia deles que mostra essa desconexão com o tempo, né? De inverter o dia pela noite. Sim. Bom, pensei agora na gente entrar um pouquinho dentro do trabalho, né, que tem sido feito dentro dos hospitais, tá? Ok. E daí você vai me perguntando, vai colocando, porque às vezes alguma coisa para a gente é muito simples, né? E para quem não é da área, às vezes Sim. não. Mas eu pensei em colocar bem resumido o que tem acontecido, né? A Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, ela tem dado assim um apoio incrível aos psicólogos nesse momento. Eles começaram desde que iniciou, né, fazer essas reuniões que eu estava falando, né, para você. E eu achei muito interessante que o nome da reunião chama Achar Palavra, né? Porque a gente não tem uma palavra para esse momento que a gente está, né? A gente está buscando dar um contorno. Achei tão bonito isso, Ale, quando você comentou comigo. É lindo, né? Né? Assim, o Muito bonito, significado, muito bonito. achar palavra, né? Achar palavra, né? E dentro disso, a gente tem discutido muito a questão de a gente se reinventar, de a gente poder compartilhar, de a gente poder trocar experiência, de você ver a realidade do seu hospital, da sua equipe, né? Da sua clientela, né? Que tipo de acesso que eles têm. E tudo isso a gente tem construído um saber, que é um sabor, né? Sim. Acho que o ato falho, né? Mas de a gente poder construir algo diferente. Não é fácil, né? Não está sendo fácil, né? Eu queria até agora nesse momento, Alexandra, compartilhar aqui, né, com o grupo, que eu penso que é exatamente assim como qualquer pessoa, né? Eu, Ana Lúcia Gonçalves, psicóloga também, né? Quando começou aquilo tudo, eu falei assim, gente, chegou. Que é claro que a gente sofre quando está lá na China, né? Em Uhum. dezembro, quando a gente via acontecendo lá na China, já tinha todo um sofrimento. Mas agora chegou e está aqui. Aí eu pensava, gente, meu filho é no 5º ano de medicina, o outro filho numa condição especial, né, que entraria num grupo de risco. Enfim, pais idosos.
marido médico, enfim, tantas pessoas queridas ao redor, né? Eu mesma, né, querendo trabalhar e também com toda essa dificuldade, tendo que dizer não para muitos pacientes no atendimento presencial, né? Enfim, naquele momento eu sinto, num primeiro momento eu fiquei muito, eu não sei exatamente qual é a palavra, eu não sei dizer qual é a palavra, mas eu só sabia que eu tinha que me reinventar. Naquilo, a dor ia ter que fazer de alguma maneira com que eu me reinventasse, que eu me centrasse, eu ia precisar me centrar para poder entrar nesse processo de reconstrução e de ajuda ao outro. E foi aí que surgiu esse projeto, né? E foi justamente nesse momento que eu falei assim, se eu ficar aprisionada na dor, eu vou enlouquecer como muitas pessoas, né? Porque não é porque somos psicólogos que também não podemos adoecer, né? Sim. Eu falei, não, gente, vou ter que reinventar, de que maneira a gente vai lidar com isso. E foi aí que surgiu esse projeto. Queria compartilhar isso com vocês, que foi na dor que um trabalho tão bacana, e eu acho que é justamente essa questão também do encontro com o outro, né? Da gente encontrar essa força nas parcerias, com quem você tá, o que a gente tem para dar. Peraí, olha, tenho tantas pessoas legais, né? Tantos amigos, vamos nos cercar dessa rede. E quando a gente se dá conta, né, Alexandra, toma a proporção que tomou. Estamos hoje em 65 profissionais aí da psicologia. Quantas pessoas vamos poder ajudar? Sim, com certeza. E acho assim que esse momento assim é de muito sofrimento, né? Mas se a gente vê na história da humanidade, as maiores invenções, as maiores criações surgiram nesses momentos, porque surge a necessidade, Da reinvenção. né? E daí você sai, né, daquele espaço mais confortável que você estava e você tem que criar algo, né? Se você tem um desejo de que você possa fazer algo que seja diferente. Nisso tudo, né, assim, eu trabalho no HC, né, a superintendência do HC, nós somos um hospital de referência para o Covid, e começou a fazer uma série de medidas para que o hospital fosse preparado para isso. Então, antes do primeiro caso, já foi diminuindo os ambulatórios pararam, né? Só vai paciente consultar em ambulatório aquele que tem real necessidade, assim, real necessidade no sentido de emergencial. Aquele que não pode ter um retorno nesse momento mais prolongado, né? Por dois motivos. Os pacientes que estão lá são um grupo de risco, né? São pessoas com comorbidades importantes. Por Sim. exemplo, no meu caso, eu atendo, a maioria dos meus pacientes são idosos e diabéticos. Qual que é a orientação que o hospital deu, né? Que ele estaria desmarcando os pacientes do ambulatório e que veria cada caso. Paciente que nesse momento tem uma situação mais grave, que precisa, ia ser atendido, mas com isso reduziu muito, os pacientes mesmo, eles entendem isso, compreendem essa necessidade, né? E eles mesmos têm desmarcado. Foi separado no hospital áreas que vão estar atendendo, então, os casos confirmados, os casos suspeitos e enfermaria geral, são espaços separados. As equipes foram, por exemplo, a equipe de psicologia está trabalhando nesse momento com número reduzido, para reduzir o número de pessoas que circulam dentro do hospital. Então, a gente dá alguns plantões no hospital, o resto do tempo a gente trabalha em casa, e a gente está estruturando o trabalho para trabalhar em casa. A superintendência pediu que a gente elaborasse protocolos de ações. Nós elaboramos um protocolo de atendimento à família do paciente, ao paciente e à equipe de funcionário que está na linha de frente. Tá? Isso os outros hospitais também têm feito. Tá? Então, eu vou colocar algumas coisas que a gente percebe, né? Essas questões que eu coloquei têm permeado a vida de todo mundo, tanto dentro quanto fora do hospital.
né? No hospital isso não é diferente, né? O medo generalizado de pegar o vírus, de se contaminar ou contaminar alguém, né, querido, a preocupação com a vida financeira futura ou imediata, né? Algumas pessoas têm passado grandes necessidades, o aumento da violência doméstica, né? Consideravelmente, né? Essa convivência, né, maciça com agressores, né, acaba levando a isso. A questão da privação da intimidade, né, pessoas que estão com a família o tempo todo e que não tinha isso, né, o quanto Sim. desgastante é você ficar com a mesma pessoa e não tem uma quebra, né? Você pode estar casado, trabalhar com teu marido, não sei o quê, mas em algum momento você faz coisas separadas, né? Sim. Você vai conversar com um colega de trabalho, você vai fazer outra coisa. Então, se você estiver meio aborrecida com ele, daqui a pouco, às vezes, isso até passa, porque tem uma quebra. Agora, não tem essa quebra. As O coisas estão tempo constantes. Uma todo. coisa vai emendando na outra, vai emendando na outra, e não tem uma quebra, né? Para as pessoas que estão fazendo isolamento, né? Não tem intervalo. Com isso, as pessoas estão muito reativas, os conflitos estão surgindo, os conflitos entre as equipes de trabalho, aquelas equipes de trabalho que já tinham um funcionamento ruim, a tendência em momentos de pandemia isso se agravar. Então, é importante o psicólogo estar intervindo nisso, né? No hospital, de modo geral, já tem uma realidade dura, né? Já tem uma situação difícil. Nesse momento, tem uma necessidade de isolamento e, com isso, proibição de visitas. Tá? Então, os pacientes internados, de um modo geral, eles tinham visita todos os dias. Os que estavam em CTI, UTI, tinham horários mais restritos, mas também tinham visita. O paciente estava entubado, ele também tinha visita. Então, não era proibido visita em nenhum momento dentro do hospital. Tinha horários diferentes, funcionamentos diferentes, mas não era proibido. E muitos pacientes tinham até o acompanhante. Hoje, são raros casos em que é permitido um acompanhante, né? Tudo por essa questão, né, do isolamento. Tem a necessidade dos usos de equipamento de proteção individual, né? E isso é uma dificuldade, porque você tem toda uma paramentação para entrar, tanto em caso suspeito quanto caso confirmado, né? O hospital tem um número X disso, então tem que economizar, né? Então a gente tem visto realidade, assim, de enfermeira que trabalhou 10 horas sem ir no banheiro, porque senão ela ia ter que tirar o equipamento, não sei o quê, e ela ia perder aquele equipamento, então ela preserva. Ou o trabalho que você tem para tirar aquilo lá, que você vai tirando, vai lavando a mão, tem todo um contexto que você tem que fazer, muitos funcionários, muitos profissionais, eles se infectam nessa hora da retirada dos equipamentos, né? Então tem que ter um cuidado redobrado, né? Então tudo isso gera uma tensão muito grande dentro do hospital. Tem as áreas que têm um risco menor, mas tem um risco. Você está numa enfermaria geral, tem um risco, porque aquele paciente que está tratando de X coisa, daqui uns dias você descobre que ele internou no hospital com X coisa, mas ele estava com coronavírus, né? Com a gente já aconteceu isso. O paciente entrou por um motivo X, começou a tratar e manifestou sintomas da doença. Ele já foi transferido de área. Mas até É ser manifestar, transferido? estava Sim. numa área comum, porque não tem É. como, né? Não tem Sim. testagem em todos os pacientes assim. E dentro de um hospital, a gente convive com a morte frequentemente, né? E agora ela é uma ameaça constante, né? Então, os pacientes que estão internados em CTI, em UTI, eles vão ver muitas pessoas morrendo. Paralelo a isso, a gente tem que pensar o quanto de vida tem lá dentro também, né? Quantas pessoas estão lutando pela vida, quantas pessoas vão ser curadas, né? Sim. E mesmo em cuidados paliativos, né, quando o paciente entra em cuidados paliativos, né, quem já acompanhou um paciente em cuidados paliativos, ao fim da vida, você vê que tem vida ali, né? E o nosso trabalho enquanto psicólogo é você respeitar essa vida até o último momento, é você não matar o teu paciente antes,
né? Você respeitar a dignidade dele, né? Honrar aquela pessoa, né? E daí cada um vai encontrar a sua forma de expressar isso. Bom, olha o equipamento, um dos equipamentos, né? Quanta proteção tem. Do lado esquerdo, Aninha, isso começou, se não me engano, nos Estados Unidos, essa ideia, porque eles entram tão paramentados que o paciente não sabe quem é quem. E mesmo às vezes entre eles ali, não se reconhece quem é aquela outra pessoa. Tem tanta coisa em volta dela. Então você imagina, você está doente. Alexandra, deixa eu só te falar uma coisa. Eu não tô vendo seus slides, tá? Para mim tá aparecendo. Tá aparecendo? E aí? Ela não compartilhou a tela. Eu acho que você não compartilhou a tela. Se Então você a gente vai quiser. começar de novo? Não, não, não. Eu acho que tá super tranquilo até agora, mas compartilha essa paramentação, por Peraí. favor. Eu achei que estava sendo compartilhada, porque aqui para mim está aparecendo Não, como compartilhada. não tá aparecendo para mim. Como eu faço isso? Porque não está aparecendo aquele negócio em cima, Ana. Peraí. Não tá aparecendo? Como que faz isso? Espera só um pouquinho, Alexandre. Vou passar aqui para o Marcelo. Vamos só ver uma coisa. Ó, voltei, só um que é engraçadinho, mas depois vocês vão ter acesso a todas as... Eu mando junto a todas as apresentações, né? De biossegurança do cachorro, pondo certinho e pondo errado. Né? Vamos lá, em qual a gente estava agora. Agora você está vendo, Ana? Sim, sim, tô vendo. Eu achei fantástico essa iniciativa, Alexandre. Muito bom, né? Muito, muito boa. Então, Ana, eles fizeram isso assim, porque a pessoa não conseguia reconhecer quem estava lá e colocaram fotos sempre a pessoa sorrindo. Né? E eu acho que é do pessoal de Alagoas. Acho que foi uma ideia da psicologia de Alagoas, se não me engano. Olha, eu estou sabendo, Alexandre, eu vi uma reportagem falando que, na verdade, tem profissionais do mundo inteiro fazendo isso. Sim, elas Sabia? pegaram a ideia, né, que acho que começou nos Estados Unidos, a primeira, não me recordo, e daí Uhum. várias pessoas começaram e elas aqui começaram também, e agora acho que isso já está disseminado, né? Uma E do ideia outro fantástica. é para atender crianças, né? Sim. Então essa imagem mais lúdica, né? Porque tem pacientes também internados na ala infantil. Né? O paciente que está internado, Ana, ele não recebe mais visita, né? Então, imagina você tem um parente seu internado, numa situação grave, né? E você fica dias sem poder vê-lo. Tem pacientes que às vezes têm unidades que às vezes ainda permite o uso do celular e essas pessoas às vezes ainda enquanto estão bem, né, enquanto têm condições de falar, né, elas se comunicam com os familiares. Tem unidades que não e tem pacientes que às vezes não têm celular, não têm a facilidade com isso. O domínio, né, da técnica também tem tudo isso, né? Então, dentro do nosso protocolo, e isso tem sido assim uma ideia que tem sido bastante difundida, é a visita virtual. Então, você usar de algum instrumento, que pode ser um tablet, no caso, aí eles estavam colocando tipo um robozinho que entrava nos quartos com a imagem da família. Olha que... Isso vai ser desinfetado, vai ser todo o tratamento, né, que precisa, né? E o paciente vai ter naquele horário uma visita da família. Tá? O que nós pensamos, assim, todo paciente que interna, ele vai eleger um parente de referência, a gente vai entrar em contato com esse parente e vai estar agendando com esse parente as visitas virtuais. Entendi. Usando preferencialmente o WhatsApp, porque é um mecanismo que eles têm mais facilidade do que outros instrumentos. Sim. Tá? Dentro daquele horário, ele vai poder ver a família e tudo mais. No caso de paciente que tem uma piora e que precisa ser entubado, a gente mantém ainda esse contato da família com o paciente.
A família vai poder mandar um áudio, vai poder colocar alguma coisa, tá? Como uma forma de ele se manter conectado, né? E Entendi. também a família ir percebendo também a gravidade. Uma preocupação que eu tenho, assim, como que essas pessoas, no caso de irem a óbito, como que elas vão estar elaborando esse luto, né? De que forma que ela vai estar elaborando esse luto. Porque não vai ter o ritual, né? Exatamente. Daí a gente entra no próximo passo. Então você pensa assim, ele interna, ele perde contato com a família. Outra questão é o boletim médico, né? Antes ele ia até o hospital e acabava conversando com o médico presencialmente. Hoje o boletim médico tem sido feito ou o médico ligando para os familiares, e isso depende do número da demanda e da equipe disponível, ou esse boletim vai para um aplicativo e a família acessa esse aplicativo todo dia para ter notícias do seu ente querido. Então, o contato com a equipe também é prejudicado. A gente tem discutido muito dentro da HC, assim, quais são as opções que a gente tem. De algum momento, a gente ter a presença da família ali, pelo menos que seja num primeiro momento, e que não exponha a riscos. O Entendi. paciente vai a óbito. O reconhecimento do corpo tem sido feito à distância, né? Ele não vai até o hospital como ia antes. O corpo, não sei se você sabe, né? Você já deve ter lido a respeito disso. Ele vai embalado em 2 sacos plásticos, né? Dentro de um caixão velado. Sim. Por uma questão de Então, segurança aí, né, Lê? por uma questão de segurança, porque o vírus ele continua presente ali ainda um bom tempo. Então, todos esses cuidados que são, né, tem um motivo de ser, tem uma razão de ser, distanciam as pessoas daquilo que está acontecendo, né? Não tem a presença do velório na maior parte das cidades, mesmo pessoas que estão falecendo de outros motivos, o velório já é permitido por poucas horas e no máximo 10 pessoas. Sim. E isso tem se mudado assim a cada dia, E se né? parar A para cada dia. pensar, parar para pensar, né, Alexandra, a questão do cultural, né? Do como que se dava essa despedida na nossa cultura até outro dia, né? E de repente, assim, chegou o coronavírus e também mudou tudo, inclusive isso. A possibilidade da despedida, a possibilidade de você chorar, de você tentar elaborar, enfim, né? Cada um com a sua cultura, mas é muito comum você ver, por exemplo, nos velórios, as pessoas chorando, o apoio entre o abraço, né? O abraço, chorar ali, e não tem, não é possível mais isso. Exatamente. Né, dentro de um velório você vai trabalhando nessa despedida, né? As pessoas lembram de histórias, né? Fazem às vezes homenagens, tem a questão das coroas de flores, né? Tem a questão da oração. Então tudo isso Sim. vai de alguma forma contribuindo para que essa pessoa elabore isso. Então, assim, uma preocupação que a gente tem, Ana, nesse momento, assim, o que que a gente pode trabalhar? A nossa ideia está sendo assim, o paciente foi a óbito, a gente vai entrar em contato com a família, né? E vai auxiliar essa família, ver o que que é possível fazer em termos de despedida. Trabalhar que a questão do ritual é algo importante. E hoje se pensa em algumas coisas, né? Então, por exemplo, tem as plataformas, que nem agora essa que a gente está conversando, né? Que as pessoas podem se reunir, podem falar, podem colocar fotos, né? Prestar homenagens, né? Mesmo no WhatsApp dá para se reunir com poucas pessoas ali, conversar um pouco sobre como foi. Então, assim, tem várias ideias que têm Várias sido ideias. pensadas, né? E sempre usando o referencial daquela família, né? O Eu, seu papel vai ser ajudar aquela família a pensar se ela não gostaria de fazer uma despedida, eu vi né? uma, Alexandra, não sei se você viu, que é um livro virtual, onde as Uhum. pessoas também contam histórias a respeito da pessoa que faleceu, entendeu? Uma forma aí também de estar elaborando esse luto, né?
O Facebook, às vezes, né, a pessoa deixa alguém para Sim, gerir aquele Facebook depois, então às vezes as pessoas prestam homenagens ali, né? Mas é sempre em cima de algo que seja da história da pessoa, né? Então colocar a música que ela gostava de ouvir, uma planta que ela gostava, né? Então a gente parte bem do individual, bem daquilo que é singular. A ideia de que se tenha um ritual de que possa fazer uma despedida digna dentro do que é possível fazer, né? E nesse sentido, né, eu estava trabalhando com uma paciente do consultório e assim a gente chegou à conclusão, assim, o ritual que a gente foi pensando junto, no fim, era muito mais bonito do que o ritual de um velório, né? Porque assim, eles iam escolher as pessoas que eles queriam, a forma que eles queriam e o que fazia sentido para aquela família, para aqueles amigos. Então, existe possibilidades, mas a gente tem que estar muito atenta a ela. Como psicólogo, Ana, a gente tem que estar muito preocupada com esse momento disso, né? Ajudar essas pessoas a atravessarem, né? A sim, gente sabe que o luto, ele é natural, a pessoa vai ficar enlutada, não adianta, o que eu vou falar para essa pessoa, não sei o quê. Não, ela vai sofrer, né? A morte é sim, algo triste sim, mesmo, nos tira sim, algo que é valioso, né? Mas que isso não se transforme num luto patológico. Uma outra coisa que tem sido discutida é que a gente está vivendo um luto antecipatório também, né? A gente já fica imaginando, né? Sentindo quais as pessoas que a gente vai perder, né? Esses pacientes que já estão com familiar doente. sim, E um terceiro luto que eu vi uma autora falando, que ela acha assim que no Brasil o que vai acontecer? As pessoas não estão fazendo isolamento. Futuramente, muitas delas vão se arrepender de não ter feito. E também vão viver um processo parecido com o processo de luto. sim. Porque daí vem a culpa, né? Arrependimento, culpa. Não bastasse o luto, vem a culpa, né? Então, assim, é algo para a gente ficar bem atenta. Por isso, né? A gente sempre repete a mesma coisa, né? Desde o início da pandemia, a gente tem esse mantra. E a gente que tem o amor ao trabalho, amor ao lugar que a gente trabalha, sabe? Eu tenho muita consideração pelo HC, por os profissionais de lá, eu tenho amigos lá, né? E eu sei que eles vão sofrer, né? Com esse colapso que fatalmente vai acontecer no sistema se as pessoas não fazerem o isolamento, né? Não sei na cidade, nas pessoas do grupo, né? Mas em Ribeirão as pessoas estão diminuindo muito a questão do isolamento, né? Assim, é notório. Eu saio para trabalhar muitas vezes e assim eu vejo que tem aumentado o número de pessoas na rua, sem máscara, sem cuidado, né? E o colapso do sistema inclui que as pessoas que vão morrer não são só as pessoas que têm o coronavírus, é qualquer outro Sim, problema, sim, com né? Por certeza. falta de vaga, Com certeza. né? Você Então você sabe, tem um Alexandra, até infarte, você vai morrer. sim, até você está tocando num assunto que é bem interessante. Algumas pessoas do grupo já me conhecem, outras não, mas eu pedalo aqui na minha cidade, né? Eu sou de Botucatu e Botucatu tem essa tendência, né? Essa pegada com o esporte, com o mountain bike, com o ecoturismo. E o grupo de pedal, os vários grupos que tem na cidade, assim, tem assumido uma política de não pedalar durante a pandemia. E não pedalar por quê? Pelo risco de se acidentar, né? Você vai lá, se acidenta, de repente pega o leito de uma pessoa, né, que teoricamente poderia estar ocupando com o coronavírus. Então, assim, é uma questão realmente de consciência, né, Alexandra? Exatamente. Ana, ficou alguma coisa mais que você Não, queria ficou. conversar? Coloca nós duas de novo na tela, que agora só está aparecendo os slides. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ale, queria te agradecer muitíssimo a sua apresentação, né? Sempre contribuindo com, né, com colocações tão preciosas. Queria te agradecer pela parceria de uma vida, amiga querida, né? Como eu disse no vídeo anterior,
eu também vivi o lado de estar num hospital, né? O meu filho mais velho é uma criança especial, que está com 25 anos hoje, e teve todo um sofrimento, né? Assim, de longo prazo, e eu pude realmente vivenciar o lado da pessoa que está dentro do hospital, de uma mãe que está lá, da aflição, né? E o como foi fundamental a presença de profissionais afetivos, de amigos queridos, né? E muitas vezes não é a técnica, né? Não é a técnica que está ali Uhum, no jogo, né? Os profissionais da psicologia que estavam lá eram meus amigos, não podiam ser meus psicólogos, vamos colocar dessa forma, né, Alê? uhum. Mas até esses dias a gente estava conversando e a Alexandra me lembrou de uma cena, e na verdade essa cena também, eu me lembro sempre dela. Ana, vai, vai fazer suas necessidades básicas, quer tomar um banho, entendeu? Vai que eu fico aqui um pouquinho. Porque quando você tá nesse outro lado, né, Alexandra, como qualquer pessoa da família tá lá cuidando do outro, às vezes esse outro se esquece das necessidades básicas. Então, assim, a minha gratidão, Alexandra, por você, por Imagina. tudo, por uma vida juntas, assim, você é uma amiga daquelas que eu levo no coração. E meus sinceros reconhecimentos mesmo por todo esse profissionalismo seu, por toda essa sua jornada. Obrigada por estar aqui no grupo. E fica o convite, né, para outras pessoas do grupo virem aqui também dar a contribuição, porque eu acho que vem para somar, realmente para somar, cada um de nós aqui pode de fato contribuir. Não pense que vocês não têm para oferecer, vocês têm. Fica a dica. E fiquem em casa, Tem. né, Lê? Fiquem em E fique em casa. casa. Isso aí, Obrigada, querida. Ana. Obrigada. Estou à disposição. Mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, né? E a gente vai construindo esse caminho junto, Com né? certeza. Esse momento é algo que é importante, né? A gente está juntos dos nossos iguais, né? As pessoas que a gente tem uma conexão. Com toda certeza. Um Obrigada. beijo, então. Tchau, tchau. Até, querida.